E eles podem ver que você é um homem cujo relacionamento com Deus está em primeiro lugar. E então, quando eles enxergam isso em sua vida e sentem isso em sua vida, o que vai acontecer com eles? Eles desejarão ser igual ao pai deles. A seguir no Em Touch, nos passos de um pai. Jesus veio e falou a eles dizendo: toda potestade me está dada en el cielo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ordenei, e estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Uma criança forma sua primeira imagem de Deus com base na imagem que ela tem do seu pai. E se isso for verdade, qual é a imagem que seu filho tem de Deus? Se o seu filho entende que Deus é de alguma forma como seu pai natural, de que forma seu filho te descreveria? Amoroso, carinhoso, gentil, generoso? Ou será que seu filho te vê como alguém frio, duro e distante? De que forma seu filho te enxerga? De que forma o seu filho enxerga a Deus? A forma como ele te enxerga ou a imagem que ele tem de você será a primeira imagem de Deus. Às vezes isso é simplesmente maravilhoso, mas outras vezes é um desastre. Especialmente se o pai for um pai distante. Talvez vocês morem juntos na mesma casa, mas você continua distante. Esta é a imagem que ele tem de Deus, lá no alto, distante em algum lugar. Ou se você é um pai amoroso, você abraça seu filho e você sempre o lembra o quanto o ama e quanto se importa com ele. Então ele terá esta imagem maravilhosa que Deus é um pai amoroso e que ele é presente. Ele está aqui, embora não possamos tocá-lo. Ele é tão real que é como se estivesse aqui. Bom, existe uma frase interessante que encontramos em diversas vezes na Bíblia, que é em Reis e em Crônicas. E esta é a frase: ele andou nos caminhos do seu pai e fez o que era mal aos olhos de Deus. Isso não é apenas um versículo da Bíblia, é um relato do que realmente aconteceu. Portanto, abra comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 21. Eu darei a você um exemplo de onde isso é mencionado na Bíblia, embora o mesmo seja mencionado diversas vezes a respeito de diferentes reis. E neste versículo 19 do capítulo 21 de Reis, 2 Reis, veja o que está escrito. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Messulemete, filha de Aruz de Jotobá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Porque andou em todo o caminho que andara seu pai, e serviu os ídolos que o seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Portanto, eu gostaria que refletíssemos a respeito dessas questões que mencionei. E o que eu gostaria que você fizesse é apenas considerá-las. E eu quero fazer 12 perguntas a você, e te encorajar a anotá-las. E então, em algum momento em sua vida, o mais rápido possível, espero, quem sabe antes que o dia acabe, que você possa perguntar a si mesmo: isso é verdade? E o que eu vou fazer é iniciar cada pergunta com esta frase simples: se os seus filhos andassem seus passos e seguissem o seu caminho, seria verdade na vida deles? Comecemos com a primeira pergunta. Se os seus filhos andassem seus passos, seguissem o seu caminho, seria verdade na vida deles? Será que essa criança encontraria Jesus Cristo bem cedo em sua vida? Pai, você será a maior influência para que isso aconteça ou não? Se os seus filhos tiverem andar nos caminhos de Deus, o Espírito Santo usará a influência que você tem sobre a vida deles e o seu testemunho, suas ações e atitudes, e gravará tudo isso no mais profundo coração deles. Pois entenda, se você for esse tipo de pai, você já começou a expressar o amor em relação aos seus filhos, quando você anda nos caminhos de Deus e mostra para eles que este é o caminho da vida. Mostra que Deus tem uma vontade para a vida deles, assim como tem para a sua. E a partir do momento que eles começam a entender isso, você explica e mostra para eles esta verdade e os ajuda a entender que este é o Deus que nós temos. Então algo começará a acontecer no coração deles, e então eles também terão o desejo de conhecer o mesmo Cristo que você conhece. Também terão o desejo de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida.
Como posso fazer a diferença? Então a pergunta número 1 é: o que eles farão se seguirem os seus passos? A segunda pergunta é: se você anda de uma forma que seus filhos te seguem, fazemos a seguinte pergunta: terão eles uma vida de fé, focada em Deus para o suprimento de suas necessidades, para receber força diária? Viverão eles focados em Deus, vivendo de uma forma que Deus é a pessoa mais importante em suas vidas? Eles podem ver o mesmo em suas ações. Será que você é um pai cujo foco está em Deus e não nas coisas materiais? Não existe nada de errado com coisas materiais, mas esse não é o foco. E eles podem ver que você é um homem cujo relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Então, quando eles enxergam isso em sua vida e sentem isso em sua vida, o que vai acontecer com eles? Eles desejarão ser igual ao pai deles. E, portanto, você exerce a maior influência e gera o maior impacto na vida deles. Pai, o que você precisa perguntar a si mesmo é: será que estou vivendo uma vida que levará os meus filhos, por exemplo, a crerem em Deus, confiar nele e colocar sobre ele a sua fé? A terceira pergunta é esta: os seus filhos serão diligentes e terão ambição? Eles buscarão viver uma vida santa e estabelecerão alvos santos para as suas vidas? Pois entenda, pai, quando eles veem que você é ambicioso de uma forma santa, quando eles veem que você quer o melhor para eles e para a sua família, e que você quer o melhor para a sua vida, e que você está disposto a fazer com que as coisas aconteçam, e eles veem que você está disposto a pagar o preço, a ser disciplinado, e você está disposto a trabalhar horas a fios quando for absolutamente necessário, quando eles veem que você está sacrificando em prol da família, e eles veem que você tem objetivos em sua vida e compartilha com eles isto. Um deles é criar os filhos nos caminhos de Deus, e você diz isso para eles. Entenda, o que acontece é, quando eles estão crescendo e te ouvem falar a respeito desses objetivos que Deus te ajudou a estabelecer, então eles perguntarão a si mesmos: será que Deus tem algum plano para a minha vida? E você pode assegurá-los que tem. E eles perguntarão: será que Deus me ajudará a estabelecer esses planos? Sim, Ele te ajudará. Existe algum versículo da Bíblia que diz isso? Sim, existe, e você pode mostrá-los a Ele. Pai, será que Deus fará o mesmo para mim que está fazendo para você? Sim. A quarta pergunta é: se eles andarem nos seus passos, será que eles terão a sabedoria para viver o hoje com amanhã em mente? E muitas vezes o hoje, a mensagem que passamos é esta: não se preocupe com o amanhã, apenas curta os prazeres do presente. E esta é uma armadilha satânica, pois entenda, existe um amanhã e um princípio muito claro. Se o seu filho pode entender isso, o que quer que você plante hoje, você colherá amanhã e depois. Colhemos o que plantamos, mais do que plantamos e depois que plantamos. Portanto, pai, mãe, quando você vive o hoje sem se importar com o amanhã, sem ver vida por completo, e de alguma forma eu passo isso depois, se envolve em coisas, e com coisas para as quais não presta muita atenção, saiba que seus filhos estão te olhando de perto, o que você diz, o que você não diz, a forma como você reage, como você deveria responder. Portanto, você não pode viver a sua vida separado dos seus filhos. Se eles seguirem os seus passos, a próxima pergunta é: será eles bons mordomos? Mordomos sábios das suas finanças? O dinheiro é uma parte muito, muito importante na vida das pessoas. Será que eles saberão como lidar com as suas finanças? Ouça, saber que ter o suficiente é importante e que ter algumas coisas não é sábio. Aprender a poupar, aprender a dar para a obra do Senhor e aprender a não apenas poupar, mas investir em algo quando você chega em um momento da sua vida que pode investir. Saber que não é certo gastar tudo hoje, que existe uma vida para além do hoje. Eles aprenderão a lidar com o dinheiro. Ou será que eles sempre te procurarão te pedindo isso e aquilo? Você será sábio bastante para saber o que dar a eles? Você será sábio bastante para saber o que não dar? Você será sábio bastante para saber o quanto dar para motivá-los a fazer o seu melhor? E para recompensá-los quando eles precisarem? O dinheiro é uma parte muito importante na vida de uma criança, pois você ensina para eles como, com pouco, lidar com muito. Se Deus ver que pode mostrar isso a eles e prover isso a eles. A próxima pergunta é: eles farão da oração uma prioridade em suas vidas? Algo que faz parte da sua vida diária? Aprender a ter comunhão com o Senhor, aprender a ouvir a Deus, aprender a falar com Ele, confiar nele para responder suas orações e reconhecer que a oração é algo vital na vida de cada pessoa. E você diz: de que forma ensino os meus filhos a orar? É muito simples, pai. Veja como você os ensina a orar. Você não precisa de um livro para aprender. Você se coloca de joelhos com eles e diz: vamos conversar com Deus.
E quando é que você começa a fazer isso? O mais cedo na vida deles, a ponto deles não se lembrarem da primeira vez que vocês oraram juntos. A próxima pergunta é: terão eles uma fome pela palavra de Deus, que cria um desejo em seus corações para ter um relacionamento íntimo com Ele? Pense sobre isso. Criar filhos em sua casa, pai, e nunca pegar a Bíblia e abri-la com seus filhos, e então esperar que eles cresçam nessa sociedade sem Deus, imoral, da qual vivemos. Sabe de uma coisa? Você está enganando a si mesmo. Não vai dar certo. Este é o livro de Deus. Entenda, você não pode dizer, bom, eu deixo isso para o pastor. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está dizendo aos seus filhos, aqueles caras interpretam a Bíblia, nós não. Este é o livro mais importante em sua casa. Mas a questão é simplesmente a seguinte: será que eles pessoalmente, se eles seguirem os seus passos, buscarão levar outras pessoas a Cristo? Ou será que eles ouvirão da sua boca, isso é trabalho para o pastor? Sabe, missões mundiais, nós temos tantos problemas no nosso próprio país. Que negócio é esse de ficar falando de enviar dinheiro e missionários para outro lugar? Será essa a sua atitude? Ou será que eles ouvirão você à mesa dizer, sabe de uma coisa? Hoje no trabalho, um dos meus colegas de trabalho, ele abriu o coração para que eu compartilhasse Cristo com ele. Eu disse para ele como Jesus trabalhou em minha vida e quando eu me converti, como Deus respondeu às minhas orações. Eu disse para ele como ele poderia ser salvo. Na verdade, eu disse para ele em poucos minutos como ele poderia entregar a sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como seu Salvador. E sabe o que acontece? Quando você diz isso para o seu filho ou filha, passa o seguinte: meu pai é sincero. Meu pai não apenas fala de Jesus, mas ele pratica o que prega. O que acontece é, veja, quanto mais esse livro e quanto mais a oração fizer parte da vida dos seus filhos, eles compartilharão o que Jesus tem feito na vida deles. E pense sobre isso. Pense no quanto eles são seguros quando eles podem dizer, vou te dizer o que aconteceu com meu pai. Meu pai estava vivendo em pecado e, deixe-me contar como ele foi salvo e também como eu me converti. E veja, o que acontece é, você constrói caráter. Constrói e forma caráter neles. O amor de Deus, a palavra de Deus, falar com Deus, ouvir a Deus. E o que dissemos bem no começo, o foco deles é colocado em Deus. E o que você está fazendo? Construindo caráter. Eles não vão abrir concessões, não terão desejo de pecar. Eles não ouvem o seu pai abrir concessões. Eles veem o seu pai posicionado, sem medo ou vergonha da palavra de Deus, sem vergonha de dar o seu testemunho, sem vergonha de dizer que Cristo está em primeiro lugar em sua vida. Que tipo de filho você está criando? Se eles estão andando no caminho, como a Bíblia diz, do seu pai, será que eles farão o que é certo ou farão aquilo que é errado, impuro? Outra pergunta é, se eles seguirão os seus passos, ouça, eles servirão o Senhor com fidelidade, em sua igreja, em algum lugar, onde quer que vivam. Será que eles servirão ao Senhor com fidelidade, exercitando e colocando em prática os seus dons e talentos? Ou será que eles te veem como apenas um frequentador de igreja ou como um servo? Cada criança, quando essa cresce em um lar cristão, pai, elas querem ver que você ama a Deus o suficiente a ponto de colocar em primeiro lugar. Você está disposto a servir a Deus na igreja, você fala a respeito de missões mundiais e você fala a respeito de compartilhar a sua fé e... Quer dizer, o seu cristianismo não é algo que você esconde. E posso me lembrar de uma ocasião, quando um dos meus vizinhos eu ouvia dizer, eu disse para alguém, um dos diáconos ou alguém na igreja, frequentarei a igreja, mas não esperem que eu faça nada, eu não tenho tempo para isso, só vou frequentar. Você consegue imaginar a mensagem que você estaria passando para os seus filhos ao dizer, vou frequentar a igreja, mais nada? O que você está dizendo é que não é importante. Veja, uma criança lê esta passagem das Escrituras onde Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, se Jesus é este construtor, edificador de igreja, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, por que vamos à igreja? Imagine enviar seu filho, sua filhinha à igreja porque você não acha que é importante e deixar que outra pessoa fale de Jesus Cristo e Deus a eles. Pai, você é responsável independente de qualquer coisa, porque você ajudou a trazer essa criança ao mundo. E Deus te estabeleceu como cabeça. E talvez você não possa viver com eles, por qualquer razão legal que possa existir. Mas deixe-me te dizer, quaisquer que sejam as circunstâncias, você ainda pode amá-los. Você ainda pode falar de Jesus para eles. E você pode expressar sua tristeza, seu arrependimento por aquilo que aconteceu. Mas ao menos você mantém no pensamento deles que o relacionamento deles com Deus é o mais importante que eles podem ter na vida.
Se eles andarem em seus passos, deixe-me te perguntar, terão eles um entendimento que o seu corpo físico é o templo do Espírito Santo? E que ele deve ser reconhecido e visto como um presente de Deus? Que eles devem preservá-lo santo e imaculado? Que eles não devem destruir seus pulmões com nicotina, destruir o seu fígado com álcool, destruir o seu cérebro com drogas, afundar em depressão e sofrer de remorsos, cheios de culpa por culpa de imoralidade sexual? Se eles andarem em seus caminhos, em seus passos, eles praticarão exercícios físicos. Eles reconhecerão que o Espírito Santo vive dentro deles e que este corpo não é deles, mas sim que ele pertence ao Pai. Ao te observarem, será que eles verão disciplina na forma como tratam seus corpos? Quando eles comem e o que não devem comer? Quanto a exercícios físicos? E como lidar com isso? Quanto a fazer o seu melhor? Vestir-se da melhor forma, apresentar-se da melhor forma. Eles aprenderão com você que agimos conforme nos vestimos. Eles aprenderão com você que somos templos de Deus, que Deus te ama e se importa com você e se importa com o seu corpo e com a forma como você o trata. Eles aprenderão com você que não devemos desejar ser atraentes aos olhos de alguém por aquilo que mostramos, mas por aquilo que somos por dentro. Será que eles aprenderão isso com você ou será que eles te verão, pai, olhando no restaurante para alguém que está apenas 2/3 vestida? Eles te ouvirão fazendo comentários a respeito de fulana, do quanto ela é bonita e cheia de curvas, o que quer que seja. Onde eles verão que sua mente está, ela é santa e pura. Você está buscando o melhor para eles? Ou será que você os usa e fica se gabando do quanto eles são bonitos, quando lá no fundo sua filha não quer ser usada? Ela apenas quer ser amada pelo seu pai. Qual desses casos? Será se seguir os seus passos e a forma como você pensa, e a forma como você fala, e a forma como você olha para as outras pessoas, o que essa menininha pensará a respeito? Da forma como ela tem que pensar, e a forma como ela tem que agir em sua vida. Entenda, muitas vezes, pai, a maior culpa é sua, mais do que de qualquer outra pessoa, da forma como sua filha se veste. E mãe, se você acha que você está subindo de status social por causa daquilo que sua filha veste, e da forma como ela veste, e se ela tenta se vestir igual a alguma estrela da televisão, mãe, você está no caminho errado. Essas crianças precisam de exemplos santos. Enquanto eles são tão jovens e suas mentes são tão abertas e vulneráveis, e eles acreditam em tudo, estabeleça o exemplo para eles. Pois o mundo tem outro exemplo e ele vai bombardear os seus filhos todos os dias. Por meio dos colegas, televisão, todas as coisas que eles veem. Se eles desejam ser popular na escola, você precisa mostrar a eles, ouça, meu filho, filha, a questão não é ser popular, é ser santo. E fazer a distinção para eles daquilo que é santo, do que é popular, o que é aceitável, o que é justo, o que agrada as outras pessoas, o que agrada o Pai Celestial. Você quer filhos santos? Eu e você somos responsáveis diante de Deus para viver esta vida diante deles, falar o que é certo diante deles, não abrirmos concessões. Será que eles verão você como alguém com pouca ou nenhuma convicção? Você está mais interessado em ser aceito? E você decide que a forma de tomar decisões na vida é por preferências e não por convicções? Portanto, se isso funciona hoje, é o que nós faremos. Se aquilo outro funciona amanhã, é o que faremos. Se isso agrada as pessoas, é o que faremos. Se eles não gostarem disso, não faremos isso. Eu e você devemos viver por convicção. Convicção baseada na Bíblia, não em preferências mundanas. E pai, você principalmente, mãe, vocês são responsáveis pela forma como eles vivem, a forma que eles se vestem, aqui no qual creem e como se comportam. E a forma como você cuida disso não é esperando eles completarem 17 anos de idade. Quando eles já estão envolvidos, daí fica muito difícil tirá-los. Se eles andarem em seus passos, eles viverão e operarão no poder do Espírito Santo, confiando em Deus para dar a eles o poder e força, para ensinar a eles a palavra de Deus e dar direção diária para suas vidas. Eles terão consciência de que têm um ajudador, este assistente, este guia, este mestre, este líder, esta autoridade, este ser divino dentro deles para ajudá-los e guiá-los pela vida para que eles estejam bem-sucedidos em tudo que Deus os chamar a fazer. Então eles terão entendimentos porque eles podem ver isso em sua vida. Ou será que eles passarão a vida inteira lutando e dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo?
Quem sabe o pensamento deles será: tem que ser o meu esforço, ninguém vai me ajudar aqui, Deus espera que eu faça tudo isso. Eu espero que não. Pois entenda, se você não ensiná-los que o Espírito Santo de Deus está aqui para ajudá-los no decorrer de toda a vida deles, eles vão passar a vida lutando, preocupados, ansiosos, sabe, problemas de coração, todo tipo de doença. Existem muitas coisas que causam problemas físicos. E grande parte disso começa bem aqui e desce para cá e cobre todo o corpo. Eles estão te observando. Então deixa eu te perguntar a última coisa a você, pai. Se os seus filhos andarem seus caminhos, quando eles morrerem, eles vão para o céu? Ou eles passarão uma eternidade sofrendo as consequências de sua rebeldia e pecado, de sua desobediência para com Deus Todo-Poderoso? Veja, pai, você pode dizer: a decisão é deles. A decisão é deles, grandemente influenciada pela sua vida. Bom, eu não posso fazer nada quanto ao futuro deles. Sim, você pode. Você pode fazer muito a respeito do futuro. Pois entenda, muito do que eles viverão será em consequência da forma como você viveu diante dos olhos deles. E você pode viver uma vida santa, criar os filhos nos caminhos de Deus, que te abençoarão, te honrarão, te respeitarão e te amarão por todos os dias da sua vida. Você diz: vamos supor que eu tenho cometido esses erros terríveis, eu não fiz nada do que você mencionou. Agora, o que eu devo fazer? Encontre esse filho, encontre essa filha. Assente-se com eles e coloque tudo em pratos limpos e diga: sabe, acabei de me converter. E uma das primeiras coisas que Deus me disse através de um pastor é que eu preciso acertar minha vida com vocês. E se você permitir, eu gostaria de fazer isso agora. E comece a abrir seu coração. Peça para eles te perdoarem por tudo aquilo que trouxeram à sua mente e coração. Agora pode ser que eles não aceitem o seu pedido. Isso não tem problema. Pelo menos você fez o certo. E diga para eles: quero fazer os consertos que preciso fazer. Eu quero o que for necessário para consertar as coisas, pois eu assumo total responsabilidade por ter sido um pai ausente, cujo foco estava em outras coisas. Eu não fui um bom exemplo de forma alguma. Estou te pedindo hoje, você poderia me perdoar? E na maioria das vezes eles vão dizer: sim, pai. Sim. Se eles disserem: eu não quero ter contato algum com você enquanto eu viver, então o que você faz? Comece a orar pedindo para Deus enviar alguém na vida do seu filho que os levará a desejar a sua presença. Eu estava conversando com uma mulher essa semana, cujo marido tem filhos de um casamento anterior ao deles. E ele não fala com a sua filha, que está na casa dos 20 anos. Ele não fala com ela em decorrência de alguma discussão que tiveram no passado. E embora ela ligue, ele se nega a falar com ela. Deixe-me apenas dizer uma coisa a você, pai. Você não quer morrer com um relacionamento rompido com seus filhos. E quero dizer a você hoje, com todo o meu coração, eu não estou criticando os pais, todos nós já cometemos erros algumas vezes. Eu só quero te perguntar: essas perguntas não te levaram a pensar? Essas não são perguntas que todos nós precisamos olhar para elas e perguntar a nós mesmos, pois entenda, isso é o que vai acontecer. Eu e você vamos viver nossas vidas e logo atrás de nós estão nossos filhos. E quando você se voltar para trás e olhar, o que você deseja ver? Lares destruídos? Vidas erradas? Corpos destruídos pelas drogas, álcool, sexo? O que você quer ver? Ou você quer vê-los seguindo a vontade de Deus, criando filhos nos caminhos de Deus, seus netos nos caminhos do Senhor? Lembro-me de uma vez quando recebi um convite de uma grande emissora de televisão e a pessoa que entrou em contato comigo, ela não trabalha lá mais. Queria que eu falasse a respeito do meu sucesso. Eu disse: eu não posso falar a respeito disso, porque eu só saberei se sou bem-sucedido ou não quando os meus netos tiverem 40 anos de idade. Daí poder dizer se atingi sucesso ou não.
Pois entenda, minha influência vai além dos meus filhos. Se eu puder ver que influenciei os meus filhos ao ponto deles influenciarem os seus filhos a andar nos caminhos de Deus, então eu creio que eu fui bem-sucedido em pelo menos uma coisa, muito, muito importante nesta vida. Entenda, você não pode escapar dos seus filhos e da vida deles. E quero dizer a você, pai, se você nunca entregou sua vida a Jesus como seu Salvador, este é o primeiro passo. Para ser um pai santo talvez seja tarde, mas não é tarde demais. Eu quero te desafiar a pedir ao Senhor Jesus Cristo para te perdoar dos seus pecados contra Ele, o qual Ele fará se você pedir a Ele. Pois entenda, quando Ele morreu na cruz, Ele verteu o seu sangue na cruz, Ele tinha você em mente. Ele sabia que você pisaria na bola, mas Ele está aqui para te perdoar, te dar um novo começo. Você diz, é muito tarde. Não é tarde demais para você pedir perdão. Não é tarde demais para Deus te salvar. E não é tarde para fazer concertos com seus filhos. E eu quero te encorajar a fazer isso. E quer dizer, todas as esposas, talvez você diga, meu marido precisa ouvir isso urgentemente. Bom, deixe-me apenas te dizer, você é uma parte dessa família. Não julgue o seu marido, apenas ore por ele. Você pode fazer as mesmas perguntas a si mesma, pois tudo isso se aplica a todos nós, não importa quem sejamos. E a minha oração por você hoje é que você possa escolher fazer um compromisso, onde quer que você esteja, de quaisquer pedaços que possa existir, que a partir de hoje, com a ajuda do Deus Altíssimo, você possa colocar de volta esses pedaços em sua vida, por meio do perdão dos seus pecados e do perdão dos seus filhos. E Pai, com gratos somos porque o seu perdão nunca se esgota, o estoque nunca está baixo, ele está sempre cheio. Tu estás sempre disposto a nos perdoar e nos purificar. E eu oro hoje por cada pessoa que ouviu essas perguntas, que elas possam ser levadas a sério, que decisões possam ser tomadas que mudarão a vida de muitos, fortalecendo os relacionamentos. E esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Para maiores informações a respeito do Ministério InTouch ou para saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, escreva para o endereço que está aparecendo em sua tela. InTouch com o Dr. Charles Stanley está disponível pela graça de Deus e para a fidelidade de nossos parceiros ministeriais espalhados ao redor do mundo.